pacientes internados com Covid-19 que não receberam corticosteroides na admissão da emergência, controle histórico, dados regionais do estudo multicêntrico PREDICIM, realizado no centro do Hospital Porto Dias de Belém, com a colaboração da Faculdade Cosmopolita. O novo coronavírus, o SARS-CoV-2, pode causar aos humanos uma doença potencialmente fatal, que é a Covid-19. Os casos mais graves acontecem em grupos de risco e pacientes com doenças de base. Porém, o que estamos observando no Brasil é uma mortalidade alta demanda de serviços de saúde, e os casos graves também estão ocorrendo na população mais jovem. Certamente estamos diante de alguma deficiência relacionada aos meios de registro e notificação, além das testagens insuficientes, mas ainda assim a pandemia está causando grande impacto na sociedade e no sistema de saúde. Observamos que as evidências vinculadas em relação à Covid-19 definem-se graus de variáveis de inflamação, que ao dividir essa doença em estágios, segundo a evolução e a gravidade, deixa mais clara a sua fisiopatologia e as possibilidades de tratamento. O estágio inicial, a fase 1, ela ocorre infecção e replicação viral. Os sintomas característicos são relativamente leves, como febre baixa, mialgia, tosse seca, cefaleia, anosmia, disgeusia, e o estágio costuma durar, esse estágio, em torno de 7 dias. Enquanto em estágio 2, o quadro clínico se agrava graças à estimulação da imunidade adaptativa e consequente resposta inflamatória. Essa resposta ela é variável e costuma manifestar-se inicialmente nos pulmões, podendo evoluir e atingir o coração, fígado, intestino, rins e sistema nervoso central. Na fase 3 da doença, que é a tempestade de citocinas, caracteristicamente será a responsável pelo agravamento do seu quadro clínico. O processo de hipercoagulação e fenômenos microtrombóticos também acontecem nessa fase. Segundo várias publicações mostrando a experiência chinesa relacionada ao quadro pulmonar, parece existir um efeito benéfico do uso de corticosteroides na fase inflamatória da doença, efeito que é mais descrito nos casos que se envolveu a presença de síndrome de desconforto respiratório agudo. Uma revisão sistemática e uma meta-análise concluíram que o corticosteroide pode reduzir a mortalidade em pacientes do COVID e com síndrome do desconforto respiratório agudo. Para pacientes COVID grave, mas sem síndrome, a evidência em relação ao benefício é inconsistente e de qualidade baixa. Então, o objetivo desse estudo foi descrever as características epidemiológicas e clínicas de pacientes com infecção confirmada, diagnosticados e tratados no hospital, com o estudo onde o estudo foi realizado. No entanto, enfatizando que a participação do centro de Belém, da região norte, ela foi para o controle histórico. Então, o estudo foi retrospectivo, controle histórico, braço de estudo multicêntrico nacional, chamado PREDICIM, em que incluímos pacientes hospitalizados no período de março a setembro de 2020, com a confirmação laboratorial de Covid e que não receberam corticosteroide no tratamento do Covid-19. O critério de exclusão era o uso do corticoide dexametasona nos últimos 14 dias. Foram analisados dados demográficos, clínicos, laboratoriais e radiológicos. As variáveis foram coletadas no momento da admissão hospitalar até a alta hospitalar ou óbito hospitalar. Foram incluídos nesse braço regional do estudo 27 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19, a maioria dos pacientes do sexo masculino, com a média de idade de 46 anos. Os sintomas mais comuns foram febre, congestão nasal, tosse, mialgia e artralgia. Importante ressaltar que, em virtude do período em que esse estudo foi coletado, existiam os protocolos já institucionais na emergência com o uso da dexametasona independente do grau em que o paciente se encontrava, por isso a inclusão de poucos pacientes. A tomografia computadorizada do tórax foi realizada em todos os pacientes coletados e 95,7% deles apresentaram resultados anormais. Durante a hospitalização, 47,6% foram admitidos na unidade de terapia intensiva. Quanto ao tratamento, os medicamentos mais utilizados foram antibióticos intravenosos, cloroquina, ivermectina e oseltamivir. A ventilação ela foi necessária em 5,4% desses pacientes que foram para a UTI e o tempo médio de internação foi de 9 dias para todos os pacientes. Apenas 11,11% dos pacientes que foram incluídos no estudo morreram durante o acompanhamento. Esses resultados podem ser relevantes para o Brasil e outros países com características semelhantes, além de precisar-se de estudos clínicos que busquem respostas para as opções terapêuticas de combate a esse vírus. Muito obrigada.